Voltamos à nossa aula que fala ainda da divindade de Cristo. O segundo aspecto, o segundo nome ou o segundo título que eles falavam a Jesus sobre a sua natureza. Eles o chamavam de o Verbo de Deus. Essa expressão, o verbo, em grego, é a palavra logos. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então, diz respeito à preexistência e atividades eternas de Cristo, confirmando seus atributos divinos, sua divindade. A palavra do homem é aquela por meio do qual ele se comunica com seus semelhantes. Por sua palavra, ele dá a conhecer seus pensamentos e sentimentos. E por sua palavra, ele manda e executa sua vontade. A palavra com que se expressa está impregnada de seu pensamento e de seu caráter. Pela expressão verbal de um homem, até um cego pode conhecê-lo perfeitamente. Embora se seja uma pessoa e dela se tenha informações, não se conhecerá bastante enquanto ela não falar. A palavra do homem é a expressão do seu caráter. Da mesma maneira, a palavra de Deus é o veículo mediante o qual Deus se comunica com os outros seres. E é o meio pelo qual Deus expressa o seu poder, a sua inteligência e a sua vontade. Então, Cristo é a palavra ou o verbo, porque por meio dele, Deus revelou sua atividade, sua vontade e seu propósito. Por meio dele, tem contato com o mundo. Nós nos expressamos por meio de palavras. O eterno Deus se expressa a si mesmo por meio do seu Filho, o qual é e expressa a sua pessoa. Segundo Hebreus 1:13. Vamos ver aqui Hebreus 1:13, confirmando esse texto. Vou ler do 1 ao 3 para nós pegarmos o contexto todo do que o autor está falando. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos Deus disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Amém? Que maravilha esta palavra. Como diz os crentes, é forte. Então, Jesus expressa a palavra de Cristo. A palavra de Deus expressa Cristo. Cristo é a palavra pura de Deus. Eu gosto muito de falar aos meus alunos quando estou ministrando as aulas. Nós temos que ter muito cuidado, os teólogos, quando nós lemos nos evangelhos qualquer palavra que Jesus fala, Não pode haver dúvida nenhuma, porque quando Jesus fala, ele expressa a palavra de Deus, e é a palavra viva de Deus. É o verdadeiro, assim diz o Senhor. Ele diz assim: em verdade vos digo. Quando ele falava, havia toda a autoridade. Então, nunca nós podemos pegar uma expressão de Jesus, uma frase de Jesus e colocar dúvida sobre a natureza daquela expressão, daquela palavra. Porque ali, quando Jesus fala, ele dizia assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então temos que ter muito cuidado quando interpretarmos a palavra como teólogos e colocar em dúvidas aquelas expressões que saem de Jesus, da boca dele. É diferente do que fala Pedro, do que fala Paulo, do que fala Mateus, do que fala Marcos, do que fala Tiago, enfim, do que fala qualquer outro escritor. Quando Jesus fala, tudo se cala e apenas ouve, porque é a notória expressão, é Deus que está falando, é o verdadeiro, assim diz o Senhor. Nunca pode ser aquilo que falam-se muito nas igrejas hoje: eis que te digo. Não pode haver isso entre nós deve haver assim diz o Senhor, em tudo aquilo que
Jesus fala é a verdade absoluta, não é uma verdade relativa. Então Cristo é a palavra de Deus, demonstrando-o em pessoa. Ele não somente traz a mensagem de Deus, mas como também ele é a mensagem de Deus. Considere essa necessidade de tal revelador. Procure compreender a extensão do universo com seus imensuráveis milhões de corpos celestes, cobrindo distâncias que deixam estupefada qualquer mente. Imaginem-se as infinitas extensões do espaço, além do universo material. A seguir, procure-se compreender a grandeza daquele que é o autor de tudo isso, de quem fez tudo isso. Considere, por outro lado, a insignificância do homem. Tem-se calculado que se todas as pessoas neste mundo medissem 1,80 de altura, 45 centímetros de largura, 30 centímetros de espessura, os bilhões de seres humanos da raça, hoje a população da Terra está em torno de 8 bilhões de pessoas, caberiam em uma caixa medindo menos de 1 quilômetro cúbico. Deus, quão poderoso e vasto no homem, quão infinitesimal. Além disso, além de Deus não poder ser colocado comprimido assim como os homens são infinitos. Além disso, Deus é espírito, continuando, portanto, não pode ser compreendido pelo olho material nem pelos demais sentidos naturais. Surgem, então, tais questionamentos. Como pode o homem ter comunhão com Deus como esse? Referindo a Jesus. Como pode sequer ter a mínima ideia de sua natureza e caráter? É certo que Deus se revelou pela palavra profética, por meio de sonhos, visões, por meio de manifestações temporais, por meio dos profetas, por meio de vários outros motivos. Deus se revela até pela criação, pelas coisas, pelo universo. Porém, o homem anela por uma resposta mais clara à seguinte pergunta: como é Deus? Para responder esta pergunta, surgiu o evento mais significativo da história da humanidade, da história universal, que é essa expressão de João 1,14: o Verbo se fez carne. Esse milagre da encarnação do Verbo é o maior evento de toda a existência do universo. O Verbo eterno de Deus tornou-se sobre si mesmo a natureza humana e se tornou homem, a fim de se revelar o eterno Deus por meio, o eterno Deus por meio de uma personalidade humana. Conforme lemos ainda há pouco em Hebreus 1 e 2, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, de modo que a pergunta como é Deus, o cristão responde: Deus é como Cristo, porque Cristo é o Verbo. A ideia que Deus tem de si mesmo, isto é, Ele é a expressa imagem da sua pessoa, segundo Hebreus 1,13. A imagem de Deus Cristo é, segundo Colossenses 1,5, a imagem do Deus invisível. Vamos falar agora do terceiro, que fala sobre o senhorio, né? Jesus era chamado de Senhor, que também leva a sua deidade, a sua divindade, sua exaltação e sua soberania. Então, Deus, esse título, como eu já falei ainda há pouco, é a expressão Kyrios, né? Essa palavra Senhor vem do grego Kyrios, que é uma palavra, diria assim, equivalente a Jeová, a Deus, né? Na tradução do Antigo Testamento. Os judeus chamavam de Senhor Jesus, então era claramente uma imputação da divindade, né? Era uma expressão, como eu falei, usada para o imperador romano, para César. Os cristãos, quando usavam essa palavra, eles eram chamados de profanos pelos romanos, e por isso eram perseguidos, porque só o imperador poderia receber esse título de Senhor, de Kyrios, e não qualquer pessoa. Então, por isso houve grandes perseguições aos cristãos nos primeiros 3 séculos, até que Constantino liberou o culto cristão. Então, os cristãos entendiam o termo Kyrios, Senhor, dessa maneira. Preferiam sofrer perseguição a atribuir a um homem qualquer esse título de Senhor. Eles não chamavam a não ser para o próprio Senhor. Eles eram jogados às feras, no Coliseu, mas não chamavam o imperador de Senhor, de Kyrios. Também Jesus foi exaltado, né?
na sua exaltação. Na eternidade, Cristo possui o título de Filho de Deus, porque ele foi exaltado, porque ele tem soberania. Sua exaltação de Cristo ela é veemente em todas as Escrituras. Nós podemos conferir em Filipenses 2, 9, Atos 2, Atos 10, Romanos 14, os títulos. Essas referências estão aqui no nosso livro, vocês podem depois fazer essa leitura. Ele sempre foi divino por natureza, chegou a ser Senhor por merecimento. Então, toda essa exaltação Jesus recebeu aqui na terra pelas pessoas que conviveram com ele. E outro aspecto dessa palavra, expressão Senhor, diz respeito à soberania. O que é soberania? Aquele que tem a última palavra, aquele que não pode ser contraditado, aquele que exerce, é soberano sobre todos, sobre tudo. Nesse momento, ele se torna, por sua soberania, o Senhor absoluto em nossas vidas. Só Deus, só um Deus, só uma divindade, no sentido mais preciso do cristianismo e também do judaísmo, só Deus detém essa sabedoria. Nada pode ser maior do que a expressão de Deus, de ser aquele que detém todo o poder sobre nossas vidas, sobre o direito que temos, sobre a nossa relação com Ele. Ele é absolutamente soberano. Portanto, é impossível você dizer assim, você dar uma ordem para Cristo. Como alguns têm orado, equivocadamente, alguns líderes, algumas igrejas, algumas pessoas têm orado assim, determinando: eu determino, Senhor, que tu faça tal coisa, porque se tu não fizer tal coisa, eu não vou fazer mais a tua obra. Algo desse tipo, como colocando Deus na parede, ou Deus abençoa, senão ele não existe isso, irmãos. A soberania de Cristo e de Deus é absoluta. Você não dar ordem a Deus. Quem é você para dar ordem a Deus? Basta Deus lhe enviar um vírusinho de gripe para destruir uma terra inteira, se ele quiser. Que esse não é que Deus seja mau, mas é a vontade permissiva de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se há pecado, consequentemente a morte. Não é Deus que é mau, é o homem que é mau, e quando peca, ele pega o salário, ele recebe o salário, né? E vem, consequentemente, o sofrimento, a humanidade, através do afastamento de Deus. O quarto título que Jesus recebe é de Filho do Homem. Filho do Homem. A própria expressão já diz, Filho do Homem, de respeito à humanidade de Jesus, a sua natureza humana. Quem é ele, como ele é, porque o Filho de Deus se diz Filho do Homem, quais foram as propostas da encarnação. São essas questões que estão aqui no nosso livro texto, que nós precisamos aprofundar esses estudos. Vocês podem fazer com detalhamento isso. De acordo com o hebraico, a expressão filho de, em hebraico é bem, né? Bem é filho de alguém. E denota a relação de participação, né, com os filhos. Por exemplo, os filhos do reino são aqueles que hão de participar de suas verdades e bênçãos. Os filhos da ressurreição são aqueles que participam da vida ressuscitada. Os filhos de paz, segundo Lucas 10, um que possui o caráter pacífico. O filho da perdição, que está em João 17, é um destinado a sofrer a ruína e a condenação. Portanto, o Filho do Homem significa principalmente um que participa da natureza humana, das qualidades humanas. Dessa maneira, Filho do Homem vem a ser uma designação enfática para o homem em seus atributos característicos de debilidade e impotência. Isso nós podemos conferir em Números 23, 19, em Jó 16, 21 e 25, 6. Eu vou ler Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dirá ele, eu não faria, ou falaria e não o confirmaria? Então, Deus tornou-se homem para que ele pudesse perceber a fragilidade humana na sua natureza, dentro de si mesmo. Jesus, mesmo sendo homem, sofrendo, habitando como os homens, não se tornou exatamente igual aos homens naturais, né? Permaneceu sem pecados,
que é a doutrina que lemos anteriormente, da impecabilidade, e então ele viveu em si mesmo essa fragilidade humana e venceu todas essas fragilidades. Nesse sentido, o título Filho do Homem é aplicado 80 vezes no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, com uma recordação de sua debilidade, de sua mortalidade e como incentivo à humanidade no cumprimento de sua vocação profética. Aplicado a Cristo, Filho do Homem, designa-o como participante da natureza e das qualidades humanas e como sujeito às fraquezas. No entanto, ao mesmo tempo, esse título implica sua deidade, sua divindade. Porque, se uma pessoa enfaticamente declarar sou filho de homem, e ele disse todos sabem disso, porém a expressão no lábio de Jesus significa uma pessoa celestial, que se havia identificado definitivamente com a humanidade como seu representante e salvador. Então essa é a figura de quem é o título Filho do Homem, que está relacionado com a vida terrena, está em Mateus 2:10, 2:28, Mateus 8:20, Lucas 19:10. Vocês podem confirmar essas leituras em suas Bíblias, com seus sofrimentos a favor da humanidade, com sua exaltação e domínio sobre a humanidade. Estão em Marcos 8 e Mateus 25. Ao referir-se a si mesmo como Filho do Homem, Jesus desejava expressar a seguinte mensagem: eu, o Filho de Deus, sou homem em debilidade, em sofrimento, até mesmo a morte. Todavia, ainda estou em contato com o céu, de onde vim, e mantenho uma relação com Deus que posso perdoar pecados, segundo Mateus 9:6. E sou superior aos regulamentos religiosos que somente têm significado temporal e nacional, segundo Mateus 12:8. Esta natureza humana, continuando essa observação, esta natureza humana não cessará quando eu tiver passado por estes últimos períodos de sofrimento e morte, que devo suportar para a salvação do homem e para consumar a minha obra, porque eu subirei e a levarei comigo ao céu, de onde voltarei para reinar sobre aqueles cuja natureza tornei sobre mim. A humanidade do Filho de Deus era real e não fictícia. Ele nos é descrito como realmente padecendo fome, sede, cansaço, dor, e como estando sujeito em geral às debilidades da natureza, porém sem cometer nenhum pecado. Era impecável, não tinha como ele pecar. Esse é um dos comentários de quem era essa expressão Filho do Homem. E como essa expressão, qual ato ou meio o Filho do Homem veio a ser Filho do Homem? Que milagre pode trazer ao mundo o segundo homem, que é o Senhor do céu? Está essa pergunta respondida na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47. E a resposta diz: Filho de Deus veio ao mundo como o Filho do Homem, sendo concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo e não por um pai humano. E a qualidade da vida inteira de Jesus está em conformidade com a maneira do seu nascimento. Ele veio através do nascimento virginal, viveu uma vida virginal, inteiramente sem pecado, sendo esta última característica um milagre tão grande como o primeiro. Ele nasceu milagrosamente, viveu milagrosamente, ressuscitou dentre os mortos milagrosamente e deixou o mundo milagrosamente. Sobre o ato do nascimento virginal está baseada a doutrina da encarnação. A seguinte declaração dessa doutrina é da pena do erudito Martin Scott, que ele diz assim: como todos os cristãos sabem, a encarnação significa que Deus, isto é, o Filho de Deus, se fez homem. Isso não quer dizer que Deus se tornou homem, nem que Deus cessou de ser Deus e começou a ser homem, mas que, permanecendo como Deus, assumiu ou tomou uma natureza nova, a saber, a natureza humana, unindo esta natureza humana à natureza divina, no ser ou na sua pessoa. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, Jesus, como um homem habitando entre os homens, realizou vários milagres sobrenaturais profundos que identificam essa dupla natureza agindo em sua vida em todos os sentidos.
Então cremos nessa condição de Jesus porque ele revelou isso. É o próprio Deus que não pode enganar e nem ser enganado. Por que então o Filho de Deus se fez homem e quais foram os propósitos da encarnação? Vamos colocar aqui 3 condicionais que tentam explicar essa questão da encarnação de Jesus. Como eu falei, é um grande mistério teológico, né? Então, se crê pela fé em tudo isso que a teologia tenta explicar para nós, nós estamos expondo aqui nesta aula. Primeiro, por que o Filho de Deus se fez homem e quais foram os propósitos da encarnação? Primeiro ponto. Como já observamos, o Filho de Deus veio ao mundo para ser revelador de Deus. Ele afirmou que as suas obras e suas palavras eram guiadas por Deus. Está em João 5, em João 20 e João 10. Sua própria obra evangelizadora foi uma revelação do coração do Pai Celestial. E aqueles que criticaram sua obra entre os pecadores demonstraram assim sua falta de harmonia com o pecado do céu. Lucas 15, João 7. Segundo, por quê, né? Ele tomou sobre si nossa natureza humana para glorificá-la e dessa maneira adaptá-la a um destino celestial. Por conseguinte, formou um modelo, por assim dizer, pelo qual a natureza humana poderá ser feita à semelhança divina. Ele, o Filho de Deus, se fez filho do homem para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. João 1, 2. E um dia serem semelhantes a eles. 1 João 3, 2. Até os corpos dos homens serão conforme o seu corpo também glorioso. Segundo Filipenses 3, 21. O primeiro homem, Adão, é da terra e é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios 15, 47. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, segundo Gênesis 5, 3, assim traremos também a imagem do celestial, no versículo 49. Porque o último Adão foi feito em espírito vivificante. Está em 1 Coríntios 15, essas expressões. Por último, ainda nesse tópico aí do Filho do Homem, da expressão Filho do Homem, explicando por que Filho do Homem, porém, segundo ponto, o obstáculo que impedia a perfeição da humanidade era o pecado, o qual ao princípio privou Adão da glória original. Para resgatar a culpa do pecado do seu poder, o Filho de Deus morreu como um sacrifício expiatório. Ele viveu como um homem, porém não foi tocado pelo pecado. Ele se fez pecado por nós. Quinto título é Cristo, né? Que significa oficial e a sua missão. Sobre essa questão do Cristo, né, que é o título que significa ungido, já expliquei um pouco anteriormente, é uma profecia que se cumpriu em Cristo. Aqui no nosso livro tem 2 tópicos para você estudar em casa: a profecia em si e o cumprimento dessa profecia. Então, Cristo, essa palavra, é a forma grega de uma palavra hebraica, Messias. Christos, porque Cristo é ambas palavras, tanto Christos, porque vem do grego Christos, aí Cristo em português, e Massia, que esse seria Messias no hebraico. Literalmente significa ambas essas palavras, ungido. A palavra é sugerida pelo costume de ungir com óleo como símbolo da consagração divina para servir. Apesar de sacerdote, às vezes os ungidos eram particularmente aplicados ao rei de Israel, que reinava como representante de Jeová. Em alguns casos, o símbolo da unção era seguido pela realidade espiritual, de maneira que a pessoa vinha a ser, no sentido vital, um ungido do Senhor. Segundo 1 Samuel, quando da unção de Davi. Então, em tese, em geral, Cristo se refere àquele que é ungido do Senhor. Então, apesar de Davi ser ungido, diferente de Davi, a unção do Senhor é simbólica. E ele era um ungido, ou o Messias, ou o Cristo, e sobre ele concentrava-se as esperanças de Israel e de toda a humanidade em cima dele, por ele ser esse Messias profetizado e se cumprindo na pessoa de Jesus. Jesus vem a ser, então, pelo testemunho do Novo Testamento, que Jesus mesmo se declarou Messias, ou Cristo prometido, que desde o Antigo Testamento. Assim como o presidente desse país é primeiramente eleito, depois publicamente toma posse do governo,
Da mesma maneira, Jesus foi eternamente eleito para ser o Messias e Cristo, e depois empossado publicamente em seu ofício messiânico no Rio Jordão, quando do seu batismo ali. Então, o batismo ali foi uma espécie de unção, de confirmação de que o Espírito Santo desceu sobre ele, e está registrado assim a expressão de Deus, né? Deus ungiu seu próprio Filho com o Espírito Santo e lhe dotou de poder e sussurrou nos seus ouvidos a sua unção. Em Marcos 11 diz assim: Tu és meu Filho amado, em quem me compraste. Em outras palavras, essa expressão significa: Tu és o Filho de Jeová, cuja vinda foi predita pelos profetas, e agora te doto de autoridade e poder para a sua missão. Te envio com a minha bênção. As pessoas os quais Jesus teria de ministrar esperavam a vinda do Messias, mas infelizmente suas esperanças eram coloridas por uma aspiração política. Esperavam um homem forte, que fosse uma combinação de soldado e estadista. Seria Jesus esse tipo de Messias? O Espírito o conduziu ao deserto para debater a questão com Satanás, e ele foi tentado, passou por todos os testes possíveis e confirmou o seu legado do Senhor e a sua unção como o Messias, aquele que seria o Redentor de toda a humanidade. Este título, Filho de Davi, também é uma equivalência ao Messias que falamos anteriormente, então não temos que comentar muito, pois uma da qualidade mais importante do Messias, que deveria ser da linhagem de Davi, né? Devia ser da descendência de Davi, logo da linhagem real. Então, quando Jesus é chamado Filho de Davi, isso é registrado desde o Antigo Testamento, essa questão da vinculação a esse trono, que eu já falei anteriormente em outras situações. O Antigo Testamento registra duas grandes verdades messiânicas. Alguns trechos declaram que o Senhor mesmo virá do céu para resgatar o seu povo, segundo Isaías 40, 42 e o Salmo 98. Outros esclarecem que da família de Davi se levantaria um libertador. Essas duas vidas completam-se na aparição da pequena criança em Belém, da Judéia, na cidade de Davi. Foi então que o Filho do Altíssimo nasceu como filho de Davi, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 1, que descreve o nascimento de Jesus. Nós notamos que na profecia de Isaías, no capítulo 9, combina-se a natureza divina e a descendência davínica do reino vindouro, quando o título é mencionado Pai da Eternidade. Eu vou ler essa profecia de Isaías porque é um dos textos mais nobres e mais bonitos das Escrituras. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 ao 7. Diz assim: Porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, esse texto vincula o Messias, o menino que nasceu, Jesus, à linhagem real de Davi. Então, tem sido normal esse texto interpretado por alguns que dele deduzem não haver trindade, afirmando erroneamente que Jesus é o Pai e que o Pai é Jesus. São questionamentos teológicos que não convém ficarmos discutindo essas questões. Apenas entendemos pela fé um conhecimento com um pouco de conhecimento da linguagem do Antigo Testamento, evitaria esses erros de especulação teológica. Naqueles dias, um regente que governava, sábia e justamente, era descrito como um pai para o seu povo. Por isso, o Senhor, falando por meio de Isaías, diz acerca de um oficial, e ser como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, e porei a chave da casa de Davi sobre o teu ombro. Isso é confirmado no texto de Isaías 22, 21 e 22. Vocês podem depois confirmar. Também há uma grande semelhança de Isaías 9 com Apocalipse 3:7, né?
Este título foi aplicado a Davi conforme se vê na aclamação do povo na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bendito o nosso pai Davi, Mateus 11:10. Eles queriam dizer com isso que Davi fosse seu antecessor, mas nem todos descendiam da sua família, e naturalmente não o chamariam de pai celestial. Davi é descrito como pai porque, como rei, segundo o coração de Deus, foi o verdadeiro fundador do reino israelita, já que Saul foi malogrado, não cumpriu aquilo que Deus havia chamado. Então, de igual maneira, trazendo para a história da humanidade, muitas das vezes se refere a George Washington como o pai dos Estados Unidos da América. O pai, Davi, era humano e morreu. Seu reino foi terreno. Com o tempo se desintegrou, mas de acordo com Isaías 9, o descendente de Davi que iria nascer, que seria um rei Messias, seria divino e seu reino seria eterno. Davi foi um pai temporário para o seu povo. O Messias será um pai eterno, imortal, divino e imutável para todo o povo, assim designado esse destino por Deus o Pai, segundo o Salmo 2 e Lucas 22:9. Esse, como eu falei, é muito semelhante, essa análise de título de Jesus como o filho de Davi, como o Messias. E também, por último, para finalizar essa aula, a obra salvadora de Jesus, que ele é chamado de Jesus, que significa Salvador. O nome Jesus, ele vem da raiz hebraica do nome Yoshua, nome de Josué, Yoshua é Josué, e significa em hebraico Salvador, o Redentor. Então o Antigo Testamento ensina que Deus mesmo é a fonte da salvação. Ele é o Salvador libertador de Israel. A salvação vem dele. Ele livrou o povo de várias situações. A principal se deu no Êxodo, a saída do Egito. Da mesma forma, é estendido essa mensagem para Jesus. Quando Jesus entrou no mundo, no texto de Gálatas 4:5, diz assim: Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4:5. Ao entrar no mundo, ao Redentor foi dado o expressivo nome de sua missão suprema. Diz assim o livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 21. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Os primeiros pregadores do Evangelho não precisaram explicar aos judeus o significado do nome Salvador, porque eles já tinham essa ideia de que o Messias seria o Redentor. Já tinham aprendido o fato pela sua própria história. Você pode conferir isso em Atos 3:26 e Atos 13:23. Eles entenderam a mensagem, mas recusaram-se a crer nessa mensagem. Crucificado, Cristo cumpriu a missão indicada pelo seu nome, Jesus, pois indicava salvar o povo dos seus pecados, e implica expiação, e expiação implica morte. Com sua morte, assim também durante a vida, ele viveu à altura do seu nome, foi sempre o Salvador. Em toda a Palestina, muita gente podia testificar assim: eu estava preso pelo pecado, mas Jesus me libertou. Maria Madalena podia dizer assim: ele me libertou de 7 demônios. Aquele que outrora fora paralítico também podia testificar, como testificou nos evangelhos, aquele paralítico curado: ele perdoou os meus pecados. Então aqui nós encerramos esse tópico sobre a natureza de Jesus, sua divindade, sua humanidade, todos os títulos que ele recebeu. Muito obrigado, Senhor, por termos aprendido mais um pouco da obra de Jesus, da sua vida, daquilo que ele veio, da sua importância para nós. Confirma, Senhor, a nossa fé em Ti, que nada nos abale, que nada nos afaste de Ti, Senhor Jesus, porque Tu és realmente o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que nos liberta, nos cura, nos dá a vida eterna. Queremos estar sempre contigo, Senhor. Nos abençoa por tudo que fizeste por nós, nos salvando do pecado, nos dando uma oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Pai, eu oro por mim, pela minha vida, e oro por todos aqueles que irão assistir esta aula, possam entender, compreender de uma vez para sempre que o principal estudo que temos que fazer em nossa teologia
é a pessoa e obra de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esta aula. E na próxima e última aula deste primeiro tópico do livro 2, vamos trabalhar os ofícios de Cristo e vamos trabalhar a vida, um panorama da vida de Jesus, rapidamente, em poucas palavras. Que Deus nos abençoe. Eu digo sempre, Ebenezer, até aqui nesses estudos, o Senhor tem nos abençoado. Graça e paz do Senhor.